Oi! Oi, eu sou Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um cara que foi muito solicitado pra mim no dia 19 de setembro, lá no meu Instagram, quando eu perguntei que assunto vocês queriam que eu falasse aqui no meu canal. E foi assim, unanimidade, o nosso querido patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire. Há muitos questionamentos, há muitas polêmicas relacionadas à teoria dele, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje. Não vim aqui pra xingá-lo, né, apesar de vocês terem pedido muito isso. Então, só para contextualizar, no domingo, dia 19, foi o centenário do Paulo Freire, ou seja, ele iria completar 100 anos se estivesse vivo. E as pessoas prestaram muitas homenagens a ele, principalmente pessoal envolvido com política, pessoal de direita, pessoal de esquerda, e a narrativa é mais ou menos a mesma, né? O pessoal de direita criticando muito as obras de Paulo Freire, dizendo que ele é o grande culpado da porcaria que é a educação brasileira hoje, né? E outras pessoas exaltando Paulo Freire, enfim. Mas eu queria perguntar pra você que tá assistindo meu vídeo hoje, você gosta ou não gosta do Paulo Freire? Responda aí. Tá. E você que gosta ou não gosta, você já leu Paulo Freire? Eu tô perguntando isso por quê? Porque eu tenho a sensação de que a grande maioria das pessoas que prestaram homenagem ao Paulo Freire, exaltando suas obras, exaltando o quanto ele foi bom para a pátria brasileira, não faz ideia do que tem lá na obra dele, de fato. Da mesma forma, eu acredito que as pessoas que criticam Paulo Freire criticam simplesmente por ouvir falar alguma coisa, ou porque ouviram em algum momento que ele é de esquerda. Então, logo, eu tenho que criticá-lo com unhas e dentes, porque, né, ele é de esquerda. Mas eu não faço ideia do que ele fala, mas eu critico mesmo assim, tá? Então, primeira recomendação: não critiquem a obra de ninguém pelo que você ouviu falar. Que tudo é um telefone sem fio, tudo que você escuta vem carregado de emoções e de vieses, né, já pré-estabelecidos. Então, eu indico que vocês, se vocês têm curiosidade, leiam Paulo Freire. É uma leitura chata? É, bem difícil, porque ele escreve de uma forma meio cantada, sabe? Se você tiver curiosidade, você vai lá ver. Mas eu acho que é uma característica muito de pessoa que gosta de ler existencialismo, tipo Sartre, ou Heidegger, ou até mesmo Kierkegaard. Sabe aquelas, eu ser é um não ser, não sei o que, sabe uns negócios assim? Tem muito disso. Mas assim, antes de eu gravar esse vídeo, eu pensei assim, beleza, eu estudei bastante pra falar sobre isso, mas eu nunca vi um vídeo dele, eu nunca vi ele falar. Vou pesquisar. Fui lá, eu pesquisei algumas entrevistas, até que eu achei um evento que ele participou dentro de alguma universidade, lá no nordeste do país, né? Não lembro se era no norte ou no nordeste, se era Pernambuco, enfim. E eu quis observar como ele se comunica, né? Que tipo de pessoa que ele é, assim, pessoalmente, né? Se ele é daqueles das carteiradas, se ele é um cara legal, né? Enfim. E eu posso dizer de antemão, sabe um velhinho fofinho, querido por todo mundo, que você tem vontade de guardar num potinho, levar pra sua casa, ficar conversando horas e horas? É o Paulo Freire. Ele é realmente muito cativante, um ótimo comunicador. E o que eu percebi lá naquela palestra, era pra ser uma palestra, mas aí ele chegou lá e falou assim, olha, eu não preparei nada pra falar aqui não. Tem diversos assuntos que eu sei falar horas e horas, mas eu quero ouvir vocês, o que vocês querem saber? Aí ele falou assim, alguém pergunta aí e a gente vai conversando. E aí as pessoas foram perguntando, participando, ele vai contando a vida dele, né, da história dele, lá no exílio, lá na África do Sul, na Suécia, blá blá blá. Extremamente legal ouvi-lo falar. Então, essa é uma característica muito forte dele. Um ótimo comunicador, adorável, cativante. Guardem isso. Eu pedi pra vocês guardarem isso porque eu vou lá em algumas questões que são meio indefensáveis na teoria dele, na minha opinião, tá? O que é? A primeira coisa. Na obra dele fica claro que é de cunho marxista, tá? Isso aqui não é nem, tipo assim, nas entrelinhas. Ele fala mesmo que a teoria dele é marxista, é toda pautada em luta de classes, enfim. Então, assim, não tem nenhum debate sobre isso. Ele fala isso
Ponto final. Outra questão é que na obra dele ele exalta muito os revolucionários comunistas. E tem um especificamente que ele fala exatamente assim, deixa eu até ler aqui. É sobre o Che Guevara. Ele fala da capacidade de amar e comunicar dele, que fez com que as pessoas se cativassem por ele. O fato dele ser um ótimo comunicador, uma pessoa cativante, não parece que ele está se espelhando em alguém que ele admira, como Che Guevara? Então assim, fica esse questionamento. Pessoas cativantes são um perigo que você não tem ideia, porque às vezes ela te cativa primeiro, e aí tudo que ela fala você vai concordar, porque é uma pessoa adorável, né? E fora que ele tem a carteirada, apesar dele ser bastante humilde presencialmente sobre isso, mas ele tem uma puta carteira, né? Doutor não sei da onde, que foi ministrar em Harvard, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Poxa, ele não fala besteira não, né? Enfim, tem essa questão aí. E na época que ele escreveu esse livro, já era de conhecimento mundial, inclusive o próprio Che Guevara assumiu isso, acho que foi para a ONU, que ele fuzilava os inimigos da causa, né? Então isso não era nenhum segredo. Como que o Paulo Freire bonzinho, né, aquele senhorzinho fofinho, pode admirar um cara como Che Guevara, que fuzila pessoas inocentes? Tem outra questão também que no livro dele ele deixa claro, é que a educação ela deve ser a serviço da revolução. Então não existe educação neutra, ela tem um objetivo para ele, ela deve ter um objetivo, né? Que inclusive isso faz parte, é uma parte da fase da revolução comunista, a revolução cultural, no sentido pedagógico, ou seja, o uso da educação, eu educo as pessoas com esse sentido ali, para que elas, que tenha também a revolução cultural, porque como que você faz uma revolução sem que as pessoas aceitem isso? Então, é uma forma de doutrinação, sim. Ele critica na obra dele muito a educação bancária. Sim, o que é a educação bancária, para quem não conhece? Ele critica aquela estrutura na qual o professor ele é autoridade, ele detém o conhecimento e simplesmente chega na sala de aula e deposita esse conhecimento na cabeça dos alunos, e os alunos simplesmente sacam desse conhecimento em algum momento específico, talvez para fazer uma prova, enfim. Ele critica esse tipo de conhecimento, ele fala que esse conhecimento não é libertador, que o professor na sala de aula tem que se posicionar horizontalmente com o aluno, porque ambos têm o que aprender um com o outro. Eu, estudante de psicologia, eu acho legal essa questão da não autoridade do professor em sala de aula. Eu acho que as pessoas aprendem melhor, né, principalmente as crianças, se elas têm essa liberdade de questionar. Porém, eu discordo um pouquinho do Paulo Freire em uma questão que eu vou trazer daqui a pouco, tá? Nesse sentido. E aí, ele tem realmente várias obras. A Pedagogia do Oprimido, ela é a mais conhecida, assim, mas ele tem diversas obras. Tem a Pedagogia da Autonomia, tem alguns ensaios sobre alfabetização. Então, assim, ele é muito conhecido. Muita gente fala sobre o método de alfabetização Paulo Freire. E, assim, confesso que eu não achei. Não é possível achar esse método de alfabetização dentro desses principais livros dele, que são mais, assim, conhecidos, né? Mas ele tem muitas obras que falam sobre a alfabetização, obras ali do começo da carreira dele, que eu não tive acesso, eu não li, mas eu imagino que ele deva explanar um pouquinho mais esse método. Mas o que é basicamente esse método? Para quem não sabe, ele é bastante conhecido por ter, lá na década de 60, 70, por aí, ele liderou um grupo de professores ali, lá no Rio Grande do Norte, e eles conseguiram alfabetizar cerca de 300 trabalhadores em menos de 40 horas. Obviamente não 40 horas seguidas, mas ali dava um pouquinho mais de um mês de aulas. Ou seja, o método de alfabetização dele, ele é especializado em alfabetização de adultos, tá? O que já é aí muito diferente de alfabetizar crianças. Depois vou tentar falar sobre isso um pouquinho aqui. Mas, o que ele usava? Qual era o método especificamente dele? Ele tinha algumas palavras que eram disparadoras e que eram palavras que faziam sentido dentro do cotidiano daquelas pessoas. No caso ali, aqueles trabalhadores, vamos supor que eles eram da construção civil. Então, eles aprendiam com palavras que eles estavam acostumados. Então, o Paulo Freire lá desenhava tijolinhos e separava por sílaba dentro dos tijolinhos, forma tijolo, né? Então,
dentro de alguma coisa que eles já conheciam bastante, eles podiam assim poder se alfabetizar. Mas ele não usa nada de nós, fora do clichê. Ele usava o método silábico e também um pouquinho do fônico, que são métodos que a gente conhece, né? São métodos aí que a gente usa até hoje, não necessariamente que é o Paulo Freire. O que é o diferencial do Paulo Freire? Exatamente isso. Fazer com que a alfabetização parta dessas questões que são comuns ali para aquelas pessoas, fazem parte do mundo deles. Esse é o método Paulo Freire, basicamente. Não tem nada de muito, nossa, sensacional, né? Mas assim, lembrando que a gente precisa sempre contextualizar a época que ele estava vivendo. Ele vivia ali na época da ditadura militar, tinha realmente muito autoritarismo, tinha também a questão de que pessoas não alfabetizadas não podiam exercer o direito de votar, né, não tinham direito a voto. Então ele era até engraçado porque eles tinham uma estimativa de quantas pessoas podiam votar e de repente o Paulo Freire ia lá, alfabetizava 300 pessoas em 40 horas. Aí 300 pessoas iam lá e podiam, talvez, né, mudar o resultado de uma votação em alguma cidadezinha pequena, enfim. E isso começou a incomodar muito, né, o sistema vigente. Eu entendo perfeitamente essa revolta, porque ele foi exilado. Mas ele não foi exilado simplesmente porque estava alfabetizando pessoas e fazendo com que essas pessoas exercessem o direito do voto. Ele, a partir dessas palavras do cotidiano, era bem espertinho porque ele trazia discussões. Por exemplo, ele colocava uma palavra lá que era comum entre aquelas pessoas que estavam ali aprendendo. Trabalho. Vamos ler trabalho. Aí ele lá, eles conseguiam ler trabalho. E aí ele perguntava, o que é trabalho para vocês? E aí fazia diversos questionamentos, assim, que iam interligando as questões até chegar onde sou oprimido. Ele conseguia fazer as pessoas se conscientizarem de quanto eles eram vítimas da sociedade, e aí ele gerava certa revolta, porque imagina, é revoltante você ter conhecimento de algumas coisas. Mas a questão é, esse questionamento, essa revolta, partiu realmente deles ou partiu do Paulo Freire ou daqueles professores que estavam ali fingindo que estava partindo, né, que o questionamento, todos aqueles questionamentos partiam daquelas pessoas, mas que na verdade eles já tinham todas as perguntinhas muito bem pensadas para alcançar esse fim. Era simplesmente uma cortina de fumaça para o objetivo principal. Essa sacada do Paulo Freire, e é isso que ele admite no livro dele, nos livros dele, que ele faz. Então ele usava da educação para conscientizar as pessoas, conscientizar ou doutrinar, fica aí a questão, sobre a classe a qual eles estavam, se eles eram oprimidos ou opressores. Não eram opressores, né? Eles eram sempre os oprimidos, e aí, nesse sentido, ele conseguia fazer essa revolução cultural. Ele pregava muito nas obras dele questão de liberdade, dizia que a educação tem que ser libertadora. Paulo Freire, responda para mim, o que é liberdade para você? Que liberdade você está falando? Liberdade é uma palavra linda, muita gente usa ela para diversos fins. Às vezes as pessoas, para atingir seus objetivos principais, elas usam de palavras que comovem as pessoas. Liberdade é uma delas. Então, que liberdade é essa que o Paulo Freire tanto prega, que ele próprio diz que durante a causa, essas fases que eles vão seguindo para a revolução, podem surgir no caminho alguns inimigos da causa, que seriam quem? As pessoas que não concordam com a Revolução Comunista ou Revolução Socialista. E o que faz com essas pessoas? Ele é completamente a favor de que eles sejam tirados do caminho. E como a gente sabe que ele exaltava alguns ditadores, né, alguns revolucionários, a gente imagina que ele seja também a favor dos mesmos métodos que eles usavam para calar os inimigos. Bom, então assim, acho que o conceito dele de liberdade é muito diferente do meu, né? Então cuidado quando você fala, liberdade é pra libertação das pessoas, dessa educação. Pera aí, nem sempre, né? Então a pessoa não pode ter liberdade de expressão se não for a favor daquela ideologia que ele prega. Outra questão também é que se você gosta tanto de liberdade, então eu poderia
né? As pessoas poderiam se educar em casa, os pais poderiam educar as crianças em casa, mas não, ele não era... ele criticava as famílias nesse sentido. Ou seja, a família também era opressora. Ele não deixa espaço para a família trabalhar na educação dos seus filhos. Inclusive, ele fala assim, a relação pais e filhos nos lares refletem as condições objetivo-culturais da totalidade em que participam. Ou seja, eles estavam ali só reproduzindo as questões que oprimem, aqueles que já estão oprimidos. Então, não serve para educar. Basicamente isso que ele está dizendo, né? Ou seja, a educação dos seus filhos deve ser completamente controlada pelo Estado e vir apenas do Estado. É somente o Estado que pode libertar as pessoas e salvar as pessoas. Tem mais diversas questões aqui sobre o Paulo Freire, né? Eu acho que assim, talvez vocês estejam cansados de saber, mas tem alguns dados que é interessante a gente falar aqui. Será que o Paulo Freire, ele é responsável pelo estado que está a educação brasileira hoje? Eu acredito que não, porque seria muito simplista, seria uma análise muito simplista da minha parte falar que ele sozinho, com a teoriazinha dele, fez esse estrago todo na educação brasileira. Até porque vocês podem ler e ver com seus próprios olhos que a teoria dele não é lá aquelas coisas, né? Mas não posso também negar que na época dele ele fez um trabalho muito legal, se a gente lembrar do contexto no qual ele estava inserido, né? Ele fez um trabalho bastante legal de alfabetização lá e deixou as pessoas mais subversivas. Só que pro lado extremo, né? Ele tinha essa visão do lado extremo, pro lado completamente extremo. A gente sabe que o Brasil está pessimamente colocado no ranking de educação lá do PISA e do IDEB, mas é engraçado que o Brasil tem uma das melhores colocações nos países que mais gastam dinheiro com educação. Não é contraditório? E aí as pessoas vêm falando assim, você não pode colocar a culpa toda no Paulo Freire, porque a culpa é da precarização da educação brasileira, falta de investimento, falta pagar bem para os professores. Não, tem bastante dinheiro destinado para educação. Qual será que é a causa, realmente? Tem diversas questões, né? Eu tenho outros vídeos aqui falando, inclusive, da história da escola moderna, que ela é, sim, uma das causas da péssima educação. Tem também a questão de corrupção dos políticos decidirem ali e ter todo um trâmite. Tem também a questão de que a maior parte desse dinheiro é destinado às universidades e a gente sabe, é uma elite ali, né? Se você pensa em opressores e oprimidos, então você está favorecendo a desigualdade quando você concorda com esse tipo de gasto para as universidades, porque na verdade quem tem acesso às universidades, geralmente? Pessoas ricas que não teriam plenamente condições de pagar esse ensino particular. E também eles mantêm alguns dinossauros dentro das universidades, né, que ganham muito dinheiro por mês. Então até por isso, muito dinheiro da educação vai para as universidades. Menos dinheiro vai para a educação primária? Sim. Para a educação fundamental? Sim. Mas ainda assim é bastante dinheiro. Acho que é uma questão aí, se você quiser resolver isso assim a curto prazo, distribuir melhor isso, tá? Não acho que é a solução para tudo assim. Eu tenho um outro estilo, eu tenho um outro pensamento, né? Vocês já devem saber. Eu sou a favor do ensino domiciliar e tal. Lembrei uma coisa que falei que eu ia comentar. O Paulo Freire, ele era especialista em alfabetização de adultos. Eu falei que era muito diferente de alfabetizar crianças. Sim, por quê? Porque os adultos já têm vivência, já têm história de vida. Então, querendo ou não, ele já fez assimilações simbólicas, ele já tem pensamento lógico, tá? Então isso facilita muito na alfabetização. É muito mais simples você alfabetizar adulto com esse método. Esse método funcionou bem para adultos. Funcionaria bem para crianças? Eu acho que não. Porque que palavras que fazem ali no dia a dia das crianças? Brinquedo. Vou aprender com brinquedo. Eu acho que E outra coisa, ele também não era especializado nisso porque ele tinha um objetivo dele político. Então ele não era o objetivo das crianças ali. Então, por exemplo, eu vou falar de trabalho com as crianças, vou falar de vitimização com as crianças. Tá? Então, assim, até poderia, né, colocar uma classe contra a outra, poderia colocar mulheres contra os homens, poderia colocar negros contra os brancos,
por que não? Mas não sei se funcionaria tão bem o método Paulo Freire com as crianças. O método Paulo Freire que eu falo é aquele que eu expliquei. Basicamente, essas palavras assim, que disparam sobre palavras que já estão no cotidiano daquelas pessoas. Então, essa é a grande diferença, que eu acho que não faria diferença para as crianças, tá? Por quê? Porque ele usa normalmente o método silábico, fônico, que é o básico que as crianças já aprendem hoje. Então, tanto faz. Eu, particularmente, eu acho que as crianças aprendem super bem com o método fônico, mas assim, vai daí de cada família. Eu falo família porque eu ainda acredito que os pais têm a maior responsabilidade sobre a educação dos seus filhos e são eles os reais interessados, não é a sociedade. Ah, eu queria falar também, eu vi algumas falas dele e tal, algumas citações dele. Eu vi em uma entrevista, eu acho, ele falando assim: não, eu não quero que me copiem, não me copiem, me refaçam. Então, eu vou fazer esse exercício aqui. Eu vou refazer você, Paulo Freire. Vou pegar as coisas que eu concordo e desconsiderar todas as outras que eu não concordo, tá? Então, vamos lá. Uma pedagogia da pergunta. Legal. Pergunta que vem da pessoa que tá aprendendo. Muito interessante. Acho que dá autonomia pra ela, enfim. Legal. Mas eu vou trocar quem responde essa pergunta. Quem responde essa pergunta será eu. Serão os pais, ou uma pessoa de escolha dos cuidadores, uma pessoa que seja de confiança delas, uma pessoa que seja, assim, um exemplo de moral também a ser seguido. Então, quem vai responder essas perguntas, quem vai fazer essa troca com a pessoa que está aprendendo, vai ser alguém que não será o Estado que vai escolher. Pode ser? Beleza. Você fala aqui que o educando cria a sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, sem seguir um caminho já previamente construído. Ah, sei. Então por que você já está construindo um caminho para essas pessoas, para a revolução socialista? Me fala. Por que ele não pode aprender e ir pro caminho? E se ele estiver aprendendo e ir pro outro caminho, sabe? Se ele quiser ser livre, libertário, nossa, que demais. E se eu não quiser que o Estado exista? Eu posso? É o meu caminho. Eu aprendi nos meus estudos e esse é o caminho que eu tracei. Ótimo, beleza, eu posso. Você tá falando aqui que eu posso, né? Sabe, eu tava pensando aqui que tem uma questão que até talvez alguém que seja mais pro lado da psicanálise possa responder. Eu que sou estudante de psicologia, né? Ele foi exilado porque ele fazia esse tipo de trabalho, porque ele estava expressando ali o que ele acreditava, mostrando para as pessoas algumas realidades que elas não estavam enxergando antes, né? Então ele estava fazendo ali o livre exercício da sua expressão e ele foi exilado. Péssimo, terrível, ditadura militar opressora. Mas agora que eu não estou exilado mais eu estou fazendo a mesma coisa com as pessoas que eu quero, né? Então eu tô ali pregando a luta de classes, né? Porque ela é uma verdade absoluta e se a pessoa questionar isso ou for um empecilho ali para o meu caminho, né, para as minhas fases, eu preciso combater, né, essa invasão cultural. Então, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Pessoal da psicanálise, por favor, vocês têm uma resposta? Vocês conseguem explicar isso? Talvez seja uma compulsão à repetição, né? Aconteceu comigo, aquilo me gerou um trauma tão grande que sem ter consciência disso, eu faço exatamente a mesma coisa com as pessoas. Será que ele não sabe que ele tá fazendo exatamente igual? Enfim, nunca saberemos. Então, voltando, né, ali que eu pulei um pouquinho do assunto, eu tô reconstruindo você, Paulo Freire, né, porque você tem aí umas sacadas geniais, mas eu vou colocar do meu jeito, né. Eu concordo com você quando você fala que somos nós contra eles, né, os oprimidos contra os opressores. Eu concordo. Eu só não concordo quem são os nós e quem são os eles. Na verdade, os nós são as pessoas que têm direito à plena liberdade, direito à propriedade, né, à autopropriedade. Enfim, essas são as pessoas, são os nós. E eles são o establishment, né? São aqueles que já ditam as regras, como deve ser, as pessoas que querem mais poder e que, infelizmente, você está favorecendo aqui no seu livro. Então é isso, eu tô fazendo exatamente o que o Paulo Freire pediu para eu fazer, né, para refazê-lo, né, reinventá-lo. Então eu tô reinventando, colocando dentro aqui, né, do meu ensino domiciliar, excluindo toda e qualquer
conotação marxista, tá? Eu vou só aproveitar aquela parte ali da autonomia, da liberdade, liberdade de verdade, tá? Diferente dessa aqui que você citou no seu livro, pode ser? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que eu fui um pouco ácida nesse vídeo, mas assim, eu estudei bastante pra fazer esse vídeo, mas mesmo assim, se você tiver alguma contribuição, se tiver alguma questão que vocês precisem me corrigir aqui, se tiver alguma crítica, por favor, deixa aqui nos comentários. Diferentemente da teoria do Paulo Freire, né, na qual as pessoas não podiam discordar da filosofia marxista dele, eu deixo aqui completamente livre, tá? A minha liberdade de verdade, não é liberdade de 1984. Então é isso, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nadinha e compartilhar com seus amigos para que eles também tenham acesso a esse tipo de conteúdo, claro, se vocês gostarem. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!